Olá, eu sou a professora Rose Costa, da disciplina de Educação Física do primeiro ano do ensino médio. E hoje a gente vai trabalhar com o tema Práticas de Universos Culturais Distintos. Venham comigo, espero que vocês gostem muito da aula que eu preparei para vocês, ok? Bom, para a gente tratar do tema ora colocado para vocês, eu quero que vocês entendam um pouco o que é pluralidade cultural, que diz respeito ao conhecimento e valorização das origens como povo brasileiro, à nossa diversidade e ao olhar sobre nós mesmos, bem como as nossas múltiplas culturas. Por meio delas, nós partimos para uma viagem, navegando pelas etnias, pela história e cultura brasileira, nos faz refletir principalmente o que é o pleno exercício da cidadania. Então, o nosso país é o país multicultural. Ele tem as diversas raças, as diversas religiões, as diversas cores, os diversos cabelos, os diversos olhos e assim sucessivamente. Então, a pluralidade cultural, ela se traduz nisso, na diferença, não na discriminação. Gravem isso aí, tá bom? Trata também das desigualdades socioeconômicas e a crítica das relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. Como que essas diferenças são encaradas dentro da lógica da sociedade e como que acontece essa desigualdade e esse processo ou não de discriminação, ok? Vamos dar continuidade. Bom, para que a gente possa entender ainda, a gente precisa entender o que é cultura. A cultura de um povo, ela é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura ela é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. Lógico que quando a gente está falando da lógica da cultura, a gente está falando de todo um país, mas eu trouxe como exemplo para vocês aqui a cultura do nosso estado. Eu trouxe a marujada, que é uma dança da nossa região, do nosso estado, o nosso lindo Acre, e eu trouxe também a baixaria, que é uma alimentação própria de nós acrianos, tá bom? Isso aí são exemplos da nossa cultura local. As manifestações culturais e cidadania. Cidadania, ela é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. É aquela máxima, o meu direito termina quando começa o do próximo. Devemos entender que o desenvolvimento da educação plural entende a importância do respeito às diferenças e a importância dessas mesmas diferenças na história do mundo e suas manifestações culturais. Então eu trouxe o exemplo aqui para vocês da capoeira, que é uma linda manifestação cultural, mas que também está dentro da lógica da nossa disciplina de educação física como luta, tá? E é um belíssimo exemplo de exercício de cidadania, de luta de direitos, de igualdade racial, ok? Bom, multiculturalismo gera desigualdade social? O multiculturalismo, ele não gera, de forma alguma, desigualdade social. Ele é um movimento que ele emergiu nos Estados Unidos e aqui no Brasil também e luta justamente contra o preconceito racial. Ele faz a via oposta da questão do preconceito e da desigualdade. É um movimento que luta contra a discriminação racial e a desigualdade socioeconômica, ok? A palavra de ordem aqui é respeito. Os esportes radicais na educação física, uma questão plural e cultural. Bom, dentro desse estudo que nós estamos estudando da diversidade cultural, eu poderia tratar para vocês ou trazer para vocês vários esportes ou vários temas relacionados à educação física linkados com a pluralidade cultural. Mas eu decidi trazer a questão dos esportes radicais, que é uma novidade para nós, educadores físicos, e também para as escolas e para os alunos.
O que é o esporte radical? O esporte radical, ele é pura e simplesmente uma manifestação da diversidade cultural do nosso país, da pluralidade cultural do nosso país, da manifestação de direitos de um povo. Ele se traduz em diversas práticas de aventura ou de ação que buscam lazer, que buscam entender um contexto em que o esporte está colocado, que buscam a preservação de ambientes ou a prática livre em determinado espaço, tá? Então, vamos lá para o nosso slide. Se não houvesse ninguém disposto a se arriscar, os primeiros humanos nunca teriam saído da África. A América não seria descoberta, o homem jamais voaria, nem chegaria à Lua. Os motivos de tais aventuras foram, sem dúvida, os mais variados. No caso da procura de novos espaços geográficos, os riscos eram até justificados, uma questão de sobrevivência, busca por alimentos e água. Desafiar os oceanos, a gravidade e o espaço desconhecido, tudo isso envolve emoções e é uma característica dos esportes radicais. Envolve adrenalina, a satisfação da curiosidade e a glória parecem estar na raiz da mobilização dos jovens, da humanidade e dos homens, tá? Então, quando nós falamos em esportes radicais, logo nos remete àqueles esportes que dão friozinho na barriga, alteração da adrenalina, espaços livres, movimentações radicais, e é isso mesmo. A tradução é isso mesmo. Eles são os esportes praticados em ar livre, em contato com a natureza, explorando o espaço físico com certo atrevimento, tá? É possível a gente ter o esporte radical dentro da lógica da escola? O esporte radical ou de ação e aventura, ele traduz esse sentimento de liberdade, esse sentimento de liberdade, de pluralidade cultural do nosso país e do nosso estado? Vamos ver. Bom, como eu disse a vocês, os esportes radicais, ele tem essa síntese, esse sentimento de trazer para você o novo, o desafio, o aumento da adrenalina, o pensar na preservação, o pensar no movimento radical, de se fazer diferente. Então, ele está sempre linkado com a diversidade cultural do nosso país, com a liberdade de expressão expressa na diversidade cultural, né? E eles são classificados em dois tipos, né, que são os esportes radicais de aventura, que são esportes fundamentados na superação de alguns desafios geográficos, sendo as habilidades desenvolvidas no movimento e deslocamento e na resistência. Tem como objetivo a forte relação entre o lazer e o turismo, usando como educação. Exemplos, o alpinismo, o montanhismo, o rafting. Então, você tem vários movimentos de esportes de aventura ao ar livre, tá? E os esportes radicais de ação. São esportes que se baseiam em manobras perfeitas, sua principal característica é o equilíbrio, a potência e a velocidade. Tem como objetivo o lazer como principal motivo. Geralmente, as competições produzem eventos de grande importância. Exemplo, o surf, o skate, o mountain bike, que são esportes altamente competitivos, não só no Brasil, mas fora do nosso país, e que rendem um lucro grande e absurdo para as pessoas que produzem e para os atletas que participam também. Então, ele está dentro da lógica de um contexto financeiro também privilegiado. Ele não é só um esporte radical de ação para transmitir lazer. Ele também, dentro da lógica da sociedade, ele também produz renda. Bom, eu trouxe algumas imagens aqui dos esportes radicais de ação para vocês, o arvorismo, o alpinismo, né? Entre outros, o mountain bike, você tem o motocross, que também pode ser classificado, entre outros, tá? É possível a prática dos esportes radicais dentro da escola? Claro que sim, sem sombra de dúvida. Eu já trabalho dessa forma, muitos outros profissionais dentro das escolas já trabalham também, e a gente faz um processo de adaptação para que esse esporte radical de ação ou de aventura, ele aconteça dentro da lógica das escolas, tá? A gente pode trabalhar, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, a patinação, a gente pode trabalhar
o arvorismo através das cordas, a gente pode trabalhar o le parcours, que é aquele que você fica saltando e buscando equilíbrio, buscando espaços e fazendo movimentações diferenciadas. É um esporte francês que ele já está enraizado no Brasil, e aqui no Acre a gente já tem um grande número de pessoas praticando essa modalidade, tá? Os benefícios da prática do esporte radical e de aventura. Vejam bem a informação que eu vou trazer para vocês. O Brasil só perde para o Japão quando se trata de números de estressados. Nós somos o país dos estressados, tá? Hoje os brasileiros ocupam o segundo lugar nesse ranking, mas afinal, como aliviar o estresse do dia a dia? Que agora, em tempo de isolamento social, a gente também está produzindo um alto nível de estresse, né? Bom, saiba que os esportes radicais, eles podem responder essa pergunta. Ele é uma boa proposta de atividade física para esse alívio do estresse do cotidiano e do momento também que a gente está vivenciando. Parece meio impossível, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Quais os benefícios que ele produz? Eu trouxe 5 benefícios aqui para vocês que são de suma importância. Ele controla a pressão arterial, ele trabalha a paciência, né? Quem pratica um esporte radical, quer queira, quer não, ele tem que ser paciente para executar os movimentos ou para produzir determinada ação. Ele melhora o humor e reduz a ansiedade por conta dos hormônios que ele produz na lógica da prática da atividade física. Ele ajuda na sociabilidade, porque ele precisa entender o contexto que ele está sendo praticado. Se eu vou fazer uma trilha, eu preciso trabalhar a questão da preservação ambiental para que aquele espaço sempre esteja ativo, para que eu possa praticar aquela atividade, e assim sucessivamente. E ele melhora o preparo físico, porque quem faz um esporte de ação, um esporte de aventura, um esporte radical, ele também faz, ou ele se sente motivado ou incentivado a praticar uma outra atividade física, seja de fortalecimento, seja de flexibilidade, ou seja de recuperação. Então, ele também é um grande incentivador de outras práticas esportivas, ok? Bom, eu trouxe aqui para vocês, como eu disse para vocês, a gente está vivendo o tempo de pandemia, o tempo de coronavírus. Professor, é possível praticar algum tipo de esporte nesse momento, desse esporte de aventura, desse esporte radical? Eu trouxe aqui para vocês uma ideia que é o hiking. O que é o hiking? Quando eu for lá para a casa da minha avó, quando eu for lá para a fazenda do meu tio, lá para a fazenda do meu avô, do meu pai, eu posso fazer trilha. Lembra? Sempre acompanhado de um responsável, de uma pessoa maior de idade, né? Levando sempre algo para se hidratar, de preferência água, né? Roupa leve, um sapatinho bacana. O rafting é outra prática incrível para quem gosta de explorar e observar a natureza. A caminhada em trilhas não tem muita regra. Pode ser praticada por qualquer pessoa, independente do preparo físico. No seu caso, é necessário ter um acompanhamento de maior de idade, que foi o que eu falei para vocês. É claro que alguns locais exigem mais esforço por conta das subidas, descidas ou obstáculos no caminho, mas quem determina a dificuldade e a duração da caminhada é o próprio praticante, e não é necessário usar equipamentos de segurança. Só roupa leve, sapato, água para se hidratar, tá? Ou seja, o hiking acaba sendo um esporte super democrático, que tem tudo a ver com a nossa pluralidade cultural também. Fica a dica para vocês. Bom, para saber se vocês entenderam um pouco do que a gente conversou hoje, um pouco do que a gente transmitiu hoje, um pouco do que vocês vão me dar de feedback também, trouxe um questionamentozinho para ficar de reflexão para vocês, tá ok? A busca pelo exercício livre, a contemplação, a prática segura e controlada vem acompanhados pelo sentimento de preservação e respeito, incorporado nas vivências. Ao estimular desafios para que possam ser criadas novas estratégias, resolvendo e superando os conflitos cognitivos que estão sendo postos durante o ensino teórico-prático do conteúdo do ER. O ER são os esportes radicais. O ERAS, esportes radicais de ação e aventura. Transcender, ressignificando pensamentos e ações no espaço-tempo, tá? Para Marinho, os esportes radicais podem colaborar para a formação do estudante não apenas nas aulas de educação física e dentro da escola, mas em sua vida pessoal. Após tais vivências, os indivíduos podem apresentar avanços no desenvolvimento como um todo, assumindo novas atitudes que acrescentam novas perspectivas ao estar no mundo, repercutindo profundamente nas instituições, tanto em nível pessoal
quanto coletivo. Como eu disse para vocês, a essência da prática do esporte radical tem tudo a ver com a pluralidade cultural do nosso país e do nosso estado. Com base nos trechos de obras dos autores e na aula de hoje, infere-se que, com relação à pluralidade cultural e o eras, é verdadeiro afirmar: A. Reconhece os múltiplos aspectos da prática esportiva e oportuniza diversas formas de ver e entender o corpo e suas emoções e assim relaciona e compreende o contexto social em que está inserido e o respeita. Ponto. B. Esporte radical e cidadania é um assunto de grande importância para a formação de todos, visto que devemos aprender a ser cidadãos e compreender o nosso papel na sociedade. E a prática esportiva inspira a construção de conceitos de cidadania como respeito, preservação e diversidade. C. O presente estudo demonstrou a viabilidade de inclusão, benefícios dessas novas práticas culturais, mais especificamente o parkour, o hiking e a escalada nas aulas de educação física, contribuindo assim com o enriquecimento dos conteúdos e valorização da disciplina. D. Em razão da prática dos esportes radicais de ação e de aventura, podem ocorrer mudanças tanto no que diz respeito aos aspectos físicos dos praticantes, quanto dos aspectos comportamentais. Bom, gente, é tudo verdade. Já trouxe aqui a resposta para vocês. Fica a reflexão. Espero que vocês tenham gostado muito, muito dessa aula, porque o esporte de aventura é uma novidade, né, que a gente está trazendo para as aulas de educação física e tem tudo a ver com o nosso Acre, com o nosso Brasil. Não esqueçam de acessar o link da plataforma Eduque, que vocês vão ter não só esse conteúdo dessa aula, mas de todas as aulas da disciplina de Educação Física e das outras disciplinas. Um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.